Fala, torcedor do Verdão. Palmeiras muito bem dentro de campo, líder do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, vendo uma grande vitória fora de casa contra o Bahia por 2-1 e fora de campo. Palmeiras está muito bem também, torcedor. Isso porque fechamos um patrocínio milionário com uma empresa, uma montadora de carro chinesa, e agora a camisa do Palmeiras está rompendo os 300 milhões de reais anuais aí só em patrocínio. Torcedor, Palmeiras fazendo história dentro e fora de campo. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então vamos acompanhar o programa. Semaninha boa, né, pra estrear. Estreia na Libertadores e depois pega quem? O Palmeiras, super líder do Campeonato Brasileiro. Só isso, essa é a semana do Corinthians. O Palmeiras não quis saber que o Bahia ficava invicto em casa. Tava invicto desde novembro. Foi lá e ganhou do Bahia, do Rogério Ceni. 2-1 com um gol contra no final, mas é aquele time cascudo, né? Que sabe jogar, às vezes o Bahia teve muitas chances, mas o Palmeiras sabe encarar um jogo desses, né, Zé? O Palmeiras tem as suas características, né? Olha o Arias, que golaço. Tá jogando rapaz demais, né? Aí voltou já se adaptou, né, ao Palmeiras e voltou a jogar aquele futebol que jogava no Fluminense, né? O Palmeiras tem suas características, o Abel, para mim, é um dos melhores, se não o melhor treinador do futebol brasileiro, pelas estratégias que ele utiliza, né? Não é só o sistema de jogo, é como eu vou utilizar esse sistema e a estratégia que eu vou utilizar para poder controlar o jogo e controlar o time adversário. O Palmeiras entra, o time do Bahia pressiona, joga, cria oportunidades. Primeira oportunidade que tem, o Palmeiras vai lá, pum, mata o jogo, faz 1-0. Depois, até os 27, mais ou menos assim, né? Até os 27, 30, para arredondar, até os 30 minutos o Bahia tinha um pouco mais de controle do jogo, o Palmeiras bem posicionado, organizado, e quando tinha a possibilidade de jogar, jogava. Agora, dá oportunidade para matar o jogo, eles matam. O Everton Ribeiro estava jogando demais, quase que ele faz um gol de calcanhar, que seria 2-1, né? E aí o David Duarte empata de cabeça. Tocar nesse assunto, nesse ponto. O Bahia com o Everton Ribeiro é um, o Bahia sem o Everton Ribeiro é outro, né? Muda totalmente a característica. Já tem quase 40 anos e consegue ser um cara decisivo para o Bahia, né? E aí tem as polêmicas aí também que provavelmente nós iremos falar sobre a arbitragem e tal. Olha como subiu o David Duarte. Subiu demais, né? O Murilo ficou olhando a bola, perdeu tempo ali, não conseguiu fazer a marcação individual. E aí foi belíssimo gol, né? Agora, a má notícia para o torcedor palmeirense é que o Arias tomou o terceiro cartão amarelo, não vai enfrentar o Corinthians. Olha o que eu falei de calcanhar, quase que ele marca. É o Jai que tira, né? Comemora como se fosse um gol, ó. Foi um gol, né? Vale um gol. E o torcedor do Bahia tá uma arara, viu, Zinho? Porque diz que foi falta clara ali do Gustavo Gomes no David Duarte, na hora do gol. Tá no seu direito, né? Tem um lance polêmico, a gente vai ver aí, cada um faz a sua análise. Eu estava no programa ontem, no SC, que você é o nosso comandante, estava com a Gláucia Santiago, e a Renata Ruel, né, deu a opinião dizendo que não era falta, e eu concordei com ela. Acho que é lance de jogo ali, minha opinião, né? Eu acho que é um lance de jogo ali, trombada, um segura o outro, ó. Você vê que o próprio Murilo tá um agarrando o outro ali também, ó. O cara tá agarrando o Murilo também, é pênalti, então? O Murilo tenta esticar a perna, tem esse agarra-agarra. É o que eu falo, tem juiz que dá, tem juiz que não dá, tem juiz que tem o seu jeito de apitar, o outro não tem uma coerência, né? Então, assim, a gente vai discutir isso toda a rodada. Eu não anularia o gol. Respeito a opinião do torcedor do Bahia e do Rogério Ceni, que reclamou muito, dizendo que foi uma vergonha. Não achei isso. Acho que o Palmeiras fez o seu jogo com aquela sua estratégia, sabe levar a partida, é confiável, é sólido. O Bahia melhor, o Bahia cria até mais. Eu acho que assim, nos 90 minutos o Bahia propôs mais o jogo, agrediu mais o Palmeiras, esteve mais no campo ofensivo. O Palmeiras marcou muito bem, aquela estratégia do Abel. É um time que todo mundo é determinado, disciplinado, tem os valores individuais. O Arias faz um gol desse, um golaço desse. E o Zé Elias falou sobre o Abel, de variações. Você pegar como ele termina o jogo, como ele vence o jogo.
Porque tá 1-1, ele tira Arias, Flaco Lopes, Maurício, só deixa o Alan, o quarteto ofensivo. Então, assim, o cara confia, sabe o grupo que tem, mexe no elenco e a gente vê os números aí. O Palmeiras vence e é líder mais do que nunca. O Luigi, que tem torcedor que torce o nariz para ele, entrou bem, puxou uns contra-ataques, jogando ali com o Sousa, com o Felipe Anderson, o Abel apostando em velocidade, em sangue novo ali para o final da partida contra o Bahia. Mas o Zinho deu a deixa, eu aproveito, vamos ouvir o técnico tricolor baiano, ele que já comandou o Paulista, já comandou o Cearense, agora comanda o Baiano. Ficou bravo, Rogério, vamos ouvir. Eu acho que foi de domínio total nosso, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. O Palmeiras faz o gol, é a única jogada que o Palmeiras cria no primeiro tempo foi a jogada do gol, e aí você tem que valorizar a qualidade individual do jogador, da finalização, né? Um gol, belíssimo gol. E no segundo tempo acho que mantém o ritmo do primeiro. É uma pena do jogo decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Esse cara deveria dar entrevista. E o Lucas, eles dois deveriam vir dar entrevista hoje. Então, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar bem à parte isso. É uma vergonha a arbitragem de hoje, aqui no jogo de hoje. E o VAR, principalmente, é uma vergonha. O David, no salto, é deslocado com o braço pelo Gustavo Gomes. Mas a gente também tem um padrão diferente, inglês de ver as coisas. Então, vergonhosa atuação do VAR e da arbitragem como geral no jogo. Para mim foi muito ruim, muito abaixo, e o lance é claríssimo, e ele define o jogo. A reclamação com a arbitragem eu acho que é nítido, né? Vocês têm as câmeras, vocês têm o replay, o próprio Gomes dentro de campo falou que teve o toque e o juiz não vê, com a ajuda do VAR fica difícil, né? Mas o time está de parabéns pela entrega, pelo jogo. Infelizmente o juiz veio aqui, nos roubou na nossa casa. Agora é descansar e recuperar o próximo jogo. Tá, e o David Duarte, que fez o gol do Bahia nessa derrota por 2-1 também, irritado com a arbitragem. É pra tanto, amigos? Vai lá, Birna. Eu tenho uma... Vai lá. Quer que eu fale? E é curioso que falar. Abel também tomou cartão amarelo de novo, né? Eu acho que... O Abel... Assim, é meio a escola de vamos todos reclamar, né, também. o Abel usa as entrevistas para pressionar a arbitragem para, na dúvida, nos próximos jogos, o time ser beneficiado. E eu não vou criticá-lo por isso, porque o jogo do futebol brasileiro é assim. Eu não gosto, eu não acho que tinha que ser assim, mas o jogo é jogado assim. E se o jogo é jogado assim, o técnico tem que jogar o jogo, ele está lá para fazer o time dele ganhar dentro das regras e das... Não entenda mal a palavra. Malandragens e coisas superficiais do jogo. O Abel faz isso muito bem. O Abel sabe fazer isso, como dirigentes de clube também fazem, né, como alguns jogadores também fazem. Sobre o lance especificamente, eu penso exatamente como o Zinho. Eu só acho que o jogador é deslocado. Eu acho que quando você desloca um jogador de leve no ar, você pode tirá-lo, sim, da disputa de bola. E às vezes você pode chegar duro numa disputa por espaço e também não tirá-lo. Eu não marco qualquer coisa na área. O Rogério é irônico, e eu também entendo o Rogério quando ele fala desse jeito inglês de ver futebol, porque obviamente na Premier League esse assunto nem estaria sendo discutido por nenhum jornalista, por nenhum jogador, ninguém faria absolutamente nada. Aqui no Brasil, às vezes se marca isso, às vezes não se marca. O árbitro, então, pode escolher o que quiser. No futebol que eu gosto, isso não é marcável. Tá? Por outro lado... eu acho que tem que olhar o que acontece mais vezes. A gente ainda está na 10ª rodada, não temos muitos lances polêmicos como esses de disputa por espaço na área. Eu sempre digo o seguinte: assista Itália e Bósnia, o jogo que eliminou a Itália na Bósnia. É jogador segurando na área, jogador empurrando na área, disputando espaço, a arbitragem vendo, todo mundo fazendo à vontade. O futebol que o Zé jogou era assim, tá? Hoje em dia não é mais. O árbitro aqui no Brasil pode fazer o que quiser, então eu entendo ele não ter marcado. Eu tenho até a dúvida se a bola não estava mais alta já que o David Duarte, se ele alcançaria a bola. Quer dizer, mas isso não é considerado. Não é considerado. Para mim foi falta. Para você foi falta. Eu ia falar isso. Eu acho que se o juiz, se o VAR chama e tivesse marcado, eu acho que o Palmeiras iria reclamar. Sim. Mas é um lance que poderia ter sido chamado. Acho que Edu, é polêmico mesmo. Edu, é fácil. Eu não daria. Mas eu entendo... Para mim é falta. É a mesma falta que o Gustavo Gomes sofreu no jogo contra o Flamengo, que não foi dada. Jorginho.
Que o Jorginho... Eu tô usando o Na meu... sequência do São Paulo e Tô Palmeiras. usando o meu critério, tá? Tô usando o meu critério. Pra mim, eu falei lá que era falta e essa eu falo que é falta. Se o jogador do Bahia não tivesse saltado... A gente tá falando do primeiro pau ali, tá? Isso. Se ele estivesse no chão, e aí tem o empurra, Aí não era nada. Aí não era nada. Aí pra mim, tranquilo, sem nenhum problema. Agora, a partir do momento que você salta... Vocês estão convictos com essa imagem aí? Vocês acham que essa Não, imagem eu vi é outras suficiente também, Zinho. pra Eu essa vi análise outras toda? por trás, dá pra ver o braço do Não, tô Gustavo. falando essa daí. Não. Essa que nós estamos Não, vendo. essa é duvidosa. Mas Essa que você está vendo. Não, dá pra ver. Se você colocar... calma. Eu vi essa daí, que é a do jogo. Não, Que é a do jogo. tem duas ou três na internet que pega de trás assim e pega por baixo que dá pra ver o Gustavo chegando com o braço empurrando. Existe uma... porque... Não sei quem falou. Porque o Araújo tá fazendo a carga no Gustavo. Não estava. A foto que foi tirada e que foi analisada, o Araújo está atrás. E é na parte final, é quando o Gustavo Gomes cai. Então não tem essa. Agora, na imagem que eu vi... Mas o Gomes não cai, não. Não, que eu falo assim, na foto, né? Porque, olha lá, tá vendo? A impressão ele cai que dá ele pisa no chão. nesse final é que o Araújo tá empurrando. E não é o final. O Araújo não chega nem a empurrar o Gustavo. Entendi. Né? Então o Gustavo, ele dá o toquezinho. Quando você tá no ar, você desloca o jogador, não tem jeito. Né? Então a mesma falta que fizeram no Gustavo Gomes, que tô falando né? Acho que foi, e o Palmeiras foi prejudicado, aconteceu com o Bahia. E eu acho que o Bahia foi prejudicado nesse aspecto. Escandaloso, isso, não sei. Não chega a ser tanto, Eu né? acho que não. Eu acho que no sábado a gente teve o jogo do Fluminense, o Castilho empurra, mas é muito claro, ele vai com as duas mãos e faz assim, afasta o zagueiro. É diferente o cara fazer isso. É a mesma. E esse toque que a gente viu. Porque do jeito que os jogadores do Bahia estão reclamando, parece que foi uma falta muito clara. Não, mas é que assim, dá pra você ver, é que eu falei, na imagem por trás, eu até ia mandar pro Fabrício, mas eu não sei se nós poderíamos usar, acabei não mandando. Você consegue ver, e por baixo você consegue ver o Gustavo empurrando. No alto, se o Cláudio estivesse no chão, é do jogo. Pra mim é do jogo, não tem nenhum problema. Eu sei porque eu fazia isso quando marcava. Entendeu? E no alto isso é uma das técnicas que nós utilizamos para fazer a marcação. Se o juiz dá falta ou não, o problema é dele. Mas quando você vai jogar contra jogadores altos, que nem o jogador do Bahia, você espera ele saltar, você encosta, você tira o tempo dele de bola e você desequilibra. Ele não vai pegar na bola. Isso eu fiz contra o Naldo no Juventude em 2004, quando jogava no Santos. Você tem várias formas. O cara vai correr, você encosta nele e você tira o time. Então ele não consegue chegar. Ou ele saltou, você salta no corpo dele e você desequilibra. Então tem várias formas. Aí vai do juiz. Por que eu citei o jogo Flamengo e Palmeiras? Porque foi o mesmo tipo de falta. O Gustavo vai soltar, o Jorginho empurra por trás e não foi dada a falta. O mesmo árbitro, que é o Wilton Pereira Sampaio, Mirassol, o último jogo, Mirassol e... Do fim de semana agora? Do fim de semana que o Tiquinho Bragantino. fez... Mirassol e... O Bragantino ganha do Mirassol. O Tiquinho não empurrou, o Tiquinho só colocou o braço assim. Não foi nada ali. Não foi nada. Ele deu falta. Foi nada. Por isso que eu estou dizendo que o futebol brasileiro é uma loucura, é coisa de maluco. Eu não acho que é escandaloso, não acho. Não acho que é escandaloso do tom que o Rogério falou, porque eu acho que o Rogério vai valorizar contra o Palmeiras, por ser o Abel, por tudo isso. Coletivamente o Bahia foi melhor que o Palmeiras. Eu acho que é isso, né? Mas assim, no futebol brasileiro você não tem critérios. Nós não temos critérios, porque o mesmo árbitro que marca num jogo, no primeiro tempo, no segundo tempo ele não dá falta. Ou ao contrário. Entendeu? Então assim, é muito difícil. É muito difícil. Mas eu, por exemplo, para mim ali foi falta. É isso. E só uma outra coisa, a Leila, recentemente ela deu uma entrevista, acho que estava no Paraguai, falando que não falaria de arbitragem. Né? Ela deu uma entrevista até aqui no site da ESPN, que toda vez que o Palmeiras ganha tem escândalo, se referindo à arbitragem, se referindo à reclamação da arbitragem, ou seja, ela também está fazendo parte do jogo. Né? Só que assim, eu gostaria que a Leila, ou qualquer outra pessoa do Palmeiras, falasse também quando foi beneficiada. Né? Porque quando o Palmeiras não foi marcado o pênalti no São Paulo contra o Palmeiras no Morumbi, ninguém falou nada. Só o Abel falou, pode ser, não pode ser. Eu acho que assim, os dirigentes hoje, eu falo da Leila porque ela falou que não iria falar de arbitragem e está falando. Todos os dirigentes, treinadores, se vocês soubessem a importância
e que vocês teriam se vocês de fato apontassem o erro. Olha, hoje eu fui beneficiado. Vocês não vão ficar mal com a torcida de vocês. Vocês vão ajudar o futebol brasileiro a melhorar. Não reclamar. Não ficar reclamando, porque colocando pressão em cima do árbitro no próximo jogo. Assim, vocês vão continuar sendo os mesmos. Só muda o nome, muitas vezes, só muda a forma de reclamar. Às vezes com mais classe, outros mais diretos, né? Outros mais transparentes. Mas assim, falem, criem coragem. É difícil imaginar um negócio desse. O Rodrigo Caio fez isso, o mundo quase acabou. Eu vi dois, e com o Rogério. Sim. E o Rogério que também... E no jogo seguinte teve o gol de mão do jogo. Eu vi apenas 2 treinadores falarem isso. Roger Machado, que está no São Paulo, que ele falou que ele foi beneficiado pelo erro da arbitragem, e o Muricy. Por favor, sejam honestos apenas. E às vezes o erro é muito claro, né? Sim, é honestidade, pronto, acabou. Só isso. Daqui a pouquinho, fã de esporte. Daqui a pouquinho, Leila Pereira, declaração de hoje no Encontro dos Clubes no Rio de Janeiro. Declarações fortes da Leila Pereira e do presidente vascaíno Pedrinho também aqui no Equipe F já. O Abel não se segura, né? O Rogério, preparador de goleiros, estava lá na frente reclamando. Ele toma o cartão, tenta evitar que o Abel chegue. Começo de jogo, o Abel vai lá, reclama, toma o amarelo. Vamos ver a reclamação do Abel sobre calendário. Fala, Abel. Eu não estou a pedir para nos darem uma semana de descanso. Eu estou a pedir para nos darem pelo menos 3 dias de descanso. Se queremos jogos com intensidade, se queremos jogos com qualidade, se queremos jogos com ritmo, nós temos que criar condições num país que é continental. Não estamos a jogar em Portugal, nem estamos a jogar em França, nem estamos a jogar em Espanha, nem estamos a jogar em Itália, estamos a jogar no Brasil. Nós agora viemos 3 horas para chegar aqui, amanhã saímos 6 horas para ir jogar ao Peru, à Colômbia, e depois 6 horas para cá, 2 dias depois ir jogar ao Corinthians. Eu faço uma pergunta a quem organiza. Vocês acham que isto é correto? Acham que isto é justo? Acham que isto é cuidar do futebol brasileiro? Acham que isto é cuidar dos jogadores que podem representar a seleção brasileira? Acham que isto beneficia a qualidade do futebol brasileiro? Taizinho, não é uma reclamação inédita, né? Não só o Abel reclama do calendário, mas é do jogo e já era esperado. Todo mundo sabia que ia ser assim esse ano, em especial esse ano, né? Porque temos ainda a Copa do Mundo espremendo ainda os calendários antes e depois, hein? Eu acho que assim, o Abel, ele quando foge do tema tático, às vezes ele exagera. Eu adoro o Abel, acho ele um baita de um treinador, maior da história aí do Palmeiras, títulos, né? Tá comprovado, os números mostram isso. Sou fã dele no campo, quando ele arma o time dele, quando ele faz as mexidas, da forma que ele tem a gestão do elenco, há muito tempo, né? Muitos anos, disputando títulos, conquistando, é brilhante. Mas o comportamento dele na beira do campo, critico às vezes, que acho exagerado, mas vou defendê-lo. Acho que o cartão que ele tomou foi injusto. Ele não esbravejou no momento do cartão. O pessoal do banco gritou até mais do que ele. Ele chegou e ficou dialogando com o árbitro. Continuaram conversando. Realmente eu não sei as palavras proferidas. Se de repente ele xingou um palavrão, aí eu retiro aqui. Eu estou falando aquele jeito Abel, espalhafatoso, que ele exagera demais. Ele não fez isso no momento do cartão. E a conversa, se fosse sobre o lance, ele tinha razão. Foi falta para o Palmeiras. Foi falta para o Palmeiras no lance. O árbitro errou. Agora tomou o cartão. Ele já está marcado, porque o histórico dele, o comportamento dele, fala mais alto, porque ele provocou isso, né? Ele poderia fazer um trabalho de ter um equilíbrio maior. Eu sei que é difícil, eu fui atleta, eu fui jogador, mas pelo nome que ele tem, pelo treinador que ele é, treinador que para mim pode ser treinador de uma seleção brasileira, de uma seleção de Portugal tranquilamente, precisaria tentar fazer um trabalho para ter um comportamento melhor, ponto. O Palmeiras tem um investimento enorme para chegar nas decisões e para chegar tem que jogar todas as competições para bancar o custo que é. Então o Abel tem que entender isso também.
Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos a programação, a mídia, fazendo uma análise completa da grande vitória do Palmeiras 2-1 em cima do Bahia fora de casa. Ano passado a gente sofreu ali com o Bahia, foi uma pedra no sapato do Palmeiras, mas agora vencemos fora de casa, calamos o Rogério Ceni e de cara ficamos líderes isolados do Campeonato Brasileiro, já éramos, mas agora somos mais ainda, colocando uma distância ali para o segundo colocado de 5 pontos. Agora, torcedor, Palmeiras vai continuar a maratona de jogos, onde vai encarar o Júnior de Barranquilla fora de casa, jogo difícil. Palmeiras nem voltou para São Paulo, viu? Palmeiras está em Salvador, está treinando lá. Amanhã vai continuar seus treinamentos. E de lá já vai viajar para a Colômbia, para a cidade de Cartagena, onde vai encarar o Júnior. É um jogo difícil, o Palmeiras sabe, né? Que time colombiano sempre é um time muito físico, mas o Verdão tem tudo para conquistar mais uma vitória. Para esse confronto, com certeza, o Arias vai ser titular. Ele tomou o terceiro cartão amarelo nesse confronto aí contra o Bahia. Infelizmente, está fora do derby do final de semana, onde vamos encarar o Corinthians fora de casa. Eles perderam seu treinador nessa rodada, contrataram ali o Fernando Diniz. Eu acho que pelo menos nesse momento vai facilitar demais as coisas aí para o Palmeiras, viu? A gente pode tomar a bola do adversário dentro da área, aí com a nossa qualidade, com os nossos jogadores que estão vivendo uma grande fase, podemos fazer gols e quem sabe, né, se isolar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Para o confronto do final de semana, onde vamos encarar nosso arquirrival, com certeza o Vitor Roque vai estar à disposição do técnico Abel Ferreira. Tá preocupando um pouco, né, porque já era. Ele tá à disposição do técnico, tomou uma pancada ali contra o São Paulo, tá demorando para se recuperar. Parecia que não era uma coisa tão grave assim, mas tá incomodando demais o jogador. Ele vai ter uma semana aí para descansar. Com certeza o Vitor Roque não vai ser titular nesse jogo contra o Júnior Barranquilla pela Libertadores. Pode entrar alguns minutos ali para pegar um pouquinho de ritmo de jogo, né? E chegar 100% fisicamente para o confronto do final de semana. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.